Olá, sejam bem-vindos a um novo vídeo do canal. Trago o resumo do episódio 9 do anime. Deixem nos comentários o que acharam, e também deixem seu gostei para que eu continue assistindo os episódios, se é isso que vocês querem. Todos estão no último jogo de Rumi, e bem, ela não pode repetir o que fez no jogo anterior, que foi fazer um triplo e ganhar a partida. Graças a ela, porque todas estão marcando demais. Então, ela não pode fazer nada. Tenta se desculpar com suas companheiras, mas todos sabem o que está acontecendo, então nada muda nesse dia. Perderam o jogo, e a pobre Rumi não chegou em casa cedo porque estava bastante triste e só ficou no parque chorando, lendo as mensagens que Junho havia enviado, desejando sorte e para não esquecer de se divertir. Naori queria enviar uma mensagem dizendo para voltar logo para casa, mas no final não o faz. E quem se arrepende de enviar uma mensagem é a própria Rumi, mas no dia seguinte, quando está nas escadas, ela queria pedir um pouco de tempo a Junho para falar com ele, e ali mesmo, sente que está sendo dramática demais. Então, decide não enviar a mensagem. Quando estava indo pelos corredores, encontra um dos seus colegas de basquete, um tal de Muma, que também faz parte do clube de basquete masculino, e ele diz para ela não ficar tão para baixo, que às vezes essas coisas acontecem e que não foi culpa dela o que aconteceu no último jogo. Rumi não entende muito bem porque ele se aproximou para falar sobre isso, mas fica ainda mais confusa quando ele diz que gostava dela, ou seja, que se declarou ali sem aviso prévio. E, obviamente, Rumi fica um pouco sem saber o que dizer. Por outro lado, Naori continua com a ideia de criar um clube para que Junho também possa fazer parte e para poder passar mais tempo com ele. Ela está preparando tudo, e não vai ser fácil. Além disso, ela só quer fazer um clube onde todos os seus amigos possam estar e assim conversar. Mas claramente não podem criar um clube só para conversar sobre anime, literatura ou jogos. Precisa ser algo um pouco mais formal para que o instituto aprove. Além disso, eles também precisam de um sensei que os apoie. Nem todos os amigos dela serão parte deste clube, incluindo Morivaki e Kameda, e, obviamente, Shena, que agora não se desgruda de pobre Naori. Junho é o único que não se surpreende com o fato de que elas duas agora sejam tão próximas, porque sabia que se conhecessem poderiam se tornar boas amigas. Junho diz que vai apoiar tudo isso do clube, e bem, tem que fazer muitas coisas para ver se conseguem a aprovação. Por outro lado, Rumi ficou muito chocada com essa declaração, então espera sua amiga Reira para falar com ela. E resulta que Reira já intuía que ele estava apaixonado por Rumi, mas não sabia exatamente quando isso iria acontecer. No final, Reira diz que se a Rumi não está interessada nesse cara, ou seja, que a rejeite e não se preocupe com isso. Além disso, o cara nem sequer a convidou para sair ou algo assim, apenas soltou que gostava dela. Não era como se esperasse uma resposta dela. Quando levam Rumi de volta para casa, Junho pergunta a Naori por que ela decidiu criar esse clube e quais eram suas intenções. Embora ela diga que é apenas para estarem juntos e conversarem. No dia seguinte à tarde, o cara que se declarou a Rumi se aproxima dela novamente para pedir desculpas pelo que fez, ou seja, por ter se declarado sem muito aviso e sem os protocolos normais dos japoneses. Ele diz que foi um pouco egoísta e pergunta diretamente se ela está saindo com Shirozaki, ou seja, com Junho. E ela diz que não. Então ele pergunta se ela está saindo com sua irmã gêmea, ou seja, Naori. E Rumi responde que também não. Mas claramente, Rumi deixa claro que ambas estão apaixonadas por ele. E esse cara já sabia, mas queria baixar a guarda de Rumi. Segundo Reira, depois, quando Rumi pode falar com ela para que ele pudesse ter uma chance de que ela aceitasse o convite para sair, mesmo que fosse só uma vez para se conhecer melhor, mas claramente Rumi não sabe bem o que fazer. Além disso, Reira diz que, se Rumi está tão apaixonada por Junho, deveria simplesmente rejeitar esse cara novamente, o que ela já fez, mas esse cara não entende realmente e que se apresse para sair com Junho. Por outro lado, Junho está preparando tudo para criar o clube que Naori tanto deseja, e recebe uma mensagem de Rumi perguntando se pode ligá-lo. Ele diz que sim, e ela pergunta se ele era amigo desse tal Muma. E, bem, amigos de verdade não são, porque até Junho tem dificuldade em lembrar o nome dele, embora às vezes se aproximem e conversam, são apenas colegas de classe e nada mais. No dia seguinte, Naori fala com Kameda, dizendo que ela será a presidente. Kameda não estava muito segura disso, mas acaba aceitando, dizendo que, como Naori será a vice-presidente, ela terá que se encarregar de tudo o que há para fazer, e que não quer mais problemas nem responsabilidades. Sua amiga pergunta se ela já contou sobre o clube para o irmão dela, ou seja, Rumi, e Naori diz que não precisa contar tudo o que faz, ainda mais se sua irmã também não conta nada. Reira volta a falar com Rumi, dizendo para ela deixar de lado esse cara e não pensar mais nele, porque é isso que ele quer. Além disso, ele tentou baixar a guarda dela antes, falando sobre a relação de Naori com Junho para que ela aceitasse sair com ele. Esse cara se aproxima de Rumi novamente para pedir desculpas, dizendo que se adiantou demais, que entende que ela não está interessada nele,
mas que poderiam ser amigos. Ele gostaria de voltar no tempo para ter uma relação normal de amizade, mas claramente Rumi não pode vê-lo da mesma forma, porque ele já havia dito que gostava dela. Esse tipo diz que errou, mas que ao menos sejam amigos e que a aceite sair como amigos. Mas, obviamente, Rumi precisa pensar nisso. Por outro lado, Junho teve sorte com o sensei que aceitou ser responsável pelo clube que querem formar, que é o Sensei Yoda. Sim, esse é o nome dela. Ela percebeu que, basicamente, o clube seria um lugar onde todos se reuniriam apenas para conversar. Mas tem um grande problema, pois elas se aproximam das outras meninas que querem fazer parte do clube e dizem que o salão que queriam está em disputa porque há outro clube que também quer usá-lo. Então terão que encontrar uma maneira de fazer com que esse outro clube desista de querer o salão que eles precisam. Naquela tarde, na saída das aulas, na estação, encontram-se Naori, Junho, Rumi e Reira, onde Rumi diz a Junho que precisa falar com ele e que o chamará mais tarde. Ela o liga depois de tomar um banho e é para contar tudo o que aconteceu com esse cara que a convidou para sair, que depois se desculpou e que agora são amigos, mas que o havia convidado para um encontro, e queria saber a opinião de Junho. Junho se surpreende, porque não esperava isso. Ele não havia dito nada sobre essas coisas, mas também não pode opinar muito, porque no final, a decisão de sair ou não com ele é de Rumi. Não são namorados, então ele não tem nenhum direito de dizer nada. Rumi fica chateada porque acha que ele não está assumindo a responsabilidade como deveria, mas está realmente errada. Ele está certo, não pode opinar sobre o que ela quer ou não fazer. Se realmente gosta do outro cara, que saia com ele, ou se quer sair como amigos, que saia com ele sabendo que o outro está apaixonado por ela. Mas, bem, continua sendo decisão dela. Mas Rumi continua chateada, joga o celular e começa a chorar. Aqui chega Naori para consolá-la um pouco e, bem, basicamente, já estava esperando isso. Naori diz que Junho deveria ter impedido Rumi de sair com o outro cara, que se negasse, mostrando um pouco de interesse e que realmente estivesse interessado nela e que quisesse algo mais. Mas Junho tem que dizer que ela deixou claro que não quer sair com nenhuma das duas por enquanto. Então, claramente, Junho não ia se opor a essa saída. O interessante é quando Naori simplesmente pergunta à sua irmã se ela não tenta, obviamente, sair com o outro cara, porque também evidentemente isso lhe convém. Assim termina o episódio número 9. Mas me digam, o que acharam deste episódio? Deixem seus comentários, seus likes, e nada mais. Muito obrigado por assistir.